Olá, hoje a gente vai mergulhar num tema, olha, crucial para muita gente no Brasil, educação financeira familiar. Vamos usar como base um documento chamado Descomplicando Suas Finanças, o caminho para a liberdade financeira familiar. Um material que vem bem a calhar, né? Considerando o cenário atual. Exatamente. E a ideia aqui é ir um pouco além do óbvio, sabe? Tentar extrair o que esse documento tem de mais valioso em termos de conhecimento, de estratégia. Entender não só o que das dificuldades, mas o porquê e, claro, os caminhos que ele aponta para uma gestão melhor do dinheiro e, quem sabe, para tal liberdade financeira. E um ponto que o documento parece, assim, bater bastante na tecla é a influência da nossa cabeça, né? Das nossas crenças sobre dinheiro nos resultados que a gente tem. Não é só planilha, é comportamento também. Sem dúvida. E olha, os números que o documento já traz de cara, eles pintam um quadro meio preocupante, né? A gente tem dados do Banco Central falando que, em 64% das famílias brasileiras estão endividadas. É muita gente. Muita gente. E o Serasa ainda aponta que a inadimplência no cartão de crédito está batendo 27%. São percentuais altos, né? Mostram bem o tamanho do desafio. Mostram uma urgência, na verdade. Esses números não são só estatística, né? Refletem a vida real de milhões de pessoas. E é interessante como o documento, já ali na introdução, amarra isso com aquela barreira mental que a gente falou. A crença de que finanças é um negócio muito complicado, talvez inacessível para a maioria. Sim, como se fosse preciso ser um expert para cuidar do próprio bolso. Exato. E essa barreira é forte. É uma barreira poderosa. O documento até traz uma dica em destaque, sem autor, que resume bem isso. A mentalidade que você tem sobre dinheiro determina o seu sucesso financeiro. Então, a nossa missão aqui hoje é justamente desempacotar as ideias, as ferramentas que este material específico oferece para a gente superar tanto os desafios práticos quanto essa barreira aí da mentalidade. Perfeito. Vamos ver o que o documento diz sobre a raiz desses problemas e, o mais importante, sobre as soluções que ele propõe. Certo. Então, começando pelo panorama que o documento traça. Além daqueles 64% de endividados e 27% de inadimplentes no cartão, ele também fala da renda média mensal, que, segundo o IBGE citado lá, fica em torno de R$ 2.900. Colocar esses três dados juntos, endividamento alto, inadimplência alta no cartão e uma renda média que a gente sabe que é apertada para muita família, ajuda a entender a pressão, né? A pressão financeira que muita gente vive. O cartão muitas vezes vira aquela extensão da renda que não existe e aí a bola de neve começa. E é aí que essa questão da mentalidade, que o documento tanto fala, entra com força, né? Porque não é só a falta de grana, mas talvez o jeito de lidar com ela, as crenças que a gente carrega. Exato. O documento sugere que essa mentalidade pode ser um obstáculo, assim, tão grande quanto não saber fazer conta. Sabe? Por exemplo, aquela ideia de que dinheiro não traz felicidade. Pode, sem a gente perceber, levar a gente a sabotar as próprias finanças. Ou então a crença de que investir é só para quem tem muito dinheiro impede muita gente de começar, mesmo com um pouquinho. É por isso que as sugestões de leitura que o documento traz, tipo Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Kiyosaki, fazem sentido nesse contexto. O Kiyosaki desafia muito essa visão tradicional de trabalho, dinheiro, ativos. Ele foca bastante nessa diferença de pensamento, né? Entre quem consegue juntar patrimônio e quem não consegue, mesmo começando com a mesma renda, às vezes. Sim, e na mesma linha, o documento também sugere Os Segredos da Mente Milionária, do T. Harv Eker. Esse livro vai bem fundo nos nossos arquivos de riqueza, que são as nossas crenças, os padrões de pensamento sobre dinheiro e como eles meio que ditam o que a gente faz e o resultado que a gente tem com o dinheiro. O documento parece usar essas leituras para reforçar que a mudança de fora, nos números, muitas vezes precisa começar dentro, no jeito de pensar. Faz todo sentido. E depois de mostrar esse cenário e apontar a importância da mentalidade, o documento entra nos problemas financeiros mais comuns que pegam os brasileiros. Quais são os principais que ele destaca? Olha, ele lista alguns que são velhos conhecidos nossos. O primeiro é o descontrole com cartão de crédito. Aquela ferramenta que, pode até ajudar, mas que vira uma armadilha muito fácil por causa dos juros. Nossa, altíssimos. E da facilidade de gastar um dinheiro que você ainda não tem na mão. Quem nunca, né? Tomou aquele susto com a fatura
é algo muito presente na vida das pessoas. Com certeza. Outro ponto que ele destaca é pegar empréstimos com taxas de juros muito altas. Muitas vezes para cobrir outra dívida ou gasto do dia a dia, o que só aumenta a bola de neve. Vira um ciclo, né? Exato. E o terceiro problema muito comum que o documento aponta é a falta de uma reserva financeira. A famosa reserva de emergência. Muita gente vive no limite, sem nenhuma folga. Aí qualquer imprevisto, sei lá, uma doença, perder o emprego, um conserto no carro vira uma crise financeira na hora. E o documento chega a quantificar o impacto desses problemas. Dá uma ideia do custo real dessa desorganização toda? Dá, sim. E isso é bem impactante. Ele usa o exemplo do cartão. Menciona que os juros podem bater 200% ao ano. É um número absurdo. 200%? Isso cria aquele ciclo vicioso que prende a pessoa na dívida. E tem uma caixa de alerta no documento que calcula que essa falta de planejamento custa, em média, uns R$ 2.000 a mais por ano para muita gente, só de juros de cartão. R$ 2.000 por ano só de juros de cartão, por falta de planejamento. Nossa, é um dinheiro que dava para fazer tanta coisa, né? Inclusive começar a montar a tal reserva de emergência ou investir. Exatamente. É o custo oculto da desorganização. Não é só a dívida em si, mas o quanto se paga mais por ela. E isso muitas vezes está ligado àquelas crenças que a gente falou. Talvez uma dificuldade em adiar a recompensa, sabe? Ou a sensação de que não tem controle sobre o dinheiro, aí acaba tomando decisão impulsiva. O documento parece sugerir que entender essa ligação é chave. E para ajudar a combater essa falta de disciplina, imagino que o documento também traga alguma sugestão de leitura, né? Sim, ele menciona a leitura de O Homem Mais Rico da Babilônia, do George Clason. É um clássico que usa parábolas, historinhas simples, para ensinar princípios básicos de finanças. Coisas como a importância de guardar uma parte de tudo que se ganha, o famoso pague-se primeiro, controlar os gastos e fazer o dinheiro trabalhar para você. São lições antigas, mas que o documento traz de volta como fundamentais ainda hoje. Histórias ajudam a fixar, né? Conceitos que às vezes parecem meio áridos. Mas o documento não fica só no diagnóstico e nas leituras, certo? Ele avança para soluções mais práticas. Sim, e essa é a parte mais animadora, eu diria. Ele oferece um guia prático, um passo a passo para a educação financeira da sua família. São 8 passos que tentam cobrir as áreas principais. Ótimo! Vamos então detalhar esses passos. Qual seria o primeiro? O primeiro passo, bem alinhado com o que a gente falou da mentalidade, é compreender as próprias crenças financeiras. O documento sugere uma autoanálise mesmo. Como você aprendeu sobre dinheiro? Que frases ouvia quando era criança? Como suas emoções mexem com suas decisões de grana? É um convite para olhar para dentro, antes de sair correndo para a planilha. Interessante começar por aí, né? Pelo autoconhecimento. E depois dessa reflexão... Aí o segundo passo é mais técnico. Criar um orçamento familiar. Mapear de onde vem o dinheiro e principalmente para onde ele vai. Todas as despesas. Saber para onde o dinheiro está indo é essencial. O documento até sugere umas ferramentas digitais para facilitar, como os apps Organize e Minhas Economias. Ah, legal. A gente pode até deixar os links na descrição para o pessoal conferir depois. A ideia é ter clareza, então. Clareza, exatamente. E o terceiro passo? Estabelecer metas financeiras claras. O que a família quer alcançar? Trocar o carro, fazer aquela viagem, ter uma aposentadoria mais tranquila. Definir objetivos de curto, médio, longo prazo ajuda a dar um propósito, sabe? Pro esforço de organizar as contas e guardar dinheiro. Metas SMART, aquelas específicas, mensuráveis, atingíveis, relevantes e com prazo, geralmente funcionam melhor. Isso dá uma direção, né? E o quarto passo já começa a envolver mais gente da casa, imagino. Sim, o quarto é a educação financeira dos filhos. O documento reforça como é importante ensinar desde cedo o valor do dinheiro, a diferença entre querer e precisar, e envolver as crianças, claro, de acordo com a idade, em algumas decisões financeiras da família. Isso ajuda a formar adultos mais conscientes com o dinheiro lá na frente. É um legado importante, sem dúvida. E qual o quinto passo? Construir uma reserva de emergência. Esse é um pilar, né, da segurança financeira. O documento sugere como meta mínima ter o equivalente a uns 3 meses de despesas mensais guardado. E guardado num lugar seguro e que seja fácil de pegar se precisar. Isso evita que o imprevisto vire uma dívida. 3 meses como um ponto de partida, certo? Para dar aquele colchão inicial. Isso, um começo.
O sexto passo já olha mais para o futuro. Investir de forma diversificada. Depois que as contas estão organizadas e a reserva está montada, o próximo passo é fazer o dinheiro trabalhar e crescer. O documento menciona umas opções conhecidas e acessíveis, tipo Tesouro Direto. Ele até inclui o link do site e também fala de CDBs e fundos de investimento. Aí entram aqueles termos que às vezes assustam um pouco, né? Tesouro Direto, CDB. O documento ajuda a entender melhor essas opções? Ajuda, sim. Ele traz uma tabelinha comparativa, bem simplificada. Por exemplo, ele fala do Tesouro Selic, que rende ali pertinho da taxa Selic, né? Tem risco baixo, e liquidez diária, ou seja, pode resgatar quando precisar. Ah, entendi. Aí fala de CDB de banco digital, que talvez renda um pouquinho mais, tipo 105% do CDI. O CDI é outra taxa de referência, bem próxima da Selic, mas pode ter um prazo definido, sei lá, 12 meses. O risco é considerado médio, ligado à saúde do banco, mas tem a proteção do FGC até um certo valor. E as LCIs e LCAs que aparecem lá também? Também estão na tabela. São as letras de crédito imobiliário ou do agronegócio. O documento aponta uma rentabilidade ali entre 98% e 103% do CDI. Risco baixo e uma vantagem: isenção de imposto de renda para pessoa física. Geralmente tem um prazo mínimo para resgate, tipo 6 meses. A ideia da tabela, me parece, é mostrar que existem opções diferentes, com combinações diferentes de risco, retorno e prazo, né, a liquidez. E que diversificar, não colocar tudo num lugar só, é importante. Entendido. É bom ter essa clareza dos termos. Qual seria o sétimo passo? O sétimo é navegar pelo sistema financeiro com a ajuda de tecnologias. Basicamente, aproveitar os bancos digitais, que muitas vezes não cobram tarifa, têm aplicativos fáceis para controlar a conta, fazer pagamento, até investir. Usar a tecnologia como aliada mesmo. E o oitavo e último passo, esse parece fundamental para quem já está com dívida, né? Exatamente. O oitavo passo é renegociar dívidas. Para quem está no vermelho, o documento insiste na importância de ir atrás dos credores. Sabe? Procurar ativamente para tentar conseguir condição melhor de pagamento, juro menor, prazo mais longo. É não ter vergonha ou medo de encarar o problema e buscar uma saída. Olha, é uma lista bem completa de passos. Cobre desde a parte da mentalidade até a ação prática de investir ou ir lá renegociar. E o interessante é essa abordagem integrada. O documento parece dizer que não adianta só focar em cortar gasto ou só em investir. Tem que trabalhar em várias frentes ao mesmo tempo. Autoconhecimento, planejamento com orçamento e meta, construir a segurança com a reserva, buscar crescimento com investimento e ainda usar a tecnologia e resolver as pendências das dívidas. É um conjunto, sabe? E para quem quer se aprofundar mais nessa parte de investimentos, o documento também tem sugestão de leitura, não é? Tem, sim. Sugere Investimentos Inteligentes, do Gustavo Cerbasi. Ele é bem conhecido aqui no Brasil por explicar investimentos de um jeito claro, acessível, ajudando a pessoa a escolher o que faz mais sentido para os objetivos dela. Ótimo. Mas, bom, teoria é uma coisa, ver funcionando na prática é outra. O documento chega a mostrar exemplos de como esses passos deram certo na vida real? Mostra. E isso ajuda bastante a tornar as coisas mais concretas. Ele traz 2 estudos de caso, curtinhos, mas bem ilustrativos. Ah, conta pra gente. Qual o primeiro? O primeiro é da família Silva. Eles tinham uma renda de R$5.000 por mês, mas estavam com uma dívida de R$10.000 no cartão de crédito. Deviam estar pagando aqueles juros altíssimos que a gente falou. A estratégia deles, seguindo os princípios do documento, foi encarar o problema de frente. Renegociaram a dívida com o banco, conseguiram condições melhores e usaram o 13º para quitar uma parte boa da dívida. E qual foi o resultado disso? De tomar essa atitude? O resultado, segundo o documento, foi que eles conseguiram reduzir em 70% os juros que pagavam. E isso em só um ano mostra bem o poder da renegociação ativa, né, o passo 8. E de usar uma grana extra de forma inteligente para diminuir a dívida principal. É uma vitória e tanto para o orçamento da família. Com certeza, sair dessa sangria dos juros altos já dá um respiro financeiro enorme. E o segundo caso? O segundo caso é do Júnior, um rapaz de 28 anos. Ele não estava endividado, mas queria começar a construir um patrimônio. Aí, seguindo aquela ideia de começar a investir, o passo 6, mesmo com pouco, ele decidiu aplicar R$200 por mês no Tesouro Direto.
R$ 200 por mês pode parecer pouco para alguns, mas qual foi o efeito disso no longo prazo, segundo o documento? A consistência fez toda a diferença. O documento conta que depois de 5 anos investindo esses R$ 200 todo mês, direitinho, o Júnior acumulou R$ 15 mil. É um exemplo claro de como o hábito de poupar e investir sempre, mesmo começando pequeno, gera resultado significativo com o tempo, por causa dos juros compostos trabalhando a favor. Esses exemplos são ótimos porque mostram os dois lados, né? A ação para corrigir um problema, sair da dívida, e a ação para construir algo novo, a riqueza. Perfeitamente. E eles ilustram que não importa muito de onde você parte, se está no vermelho, como a família Silva, ou no zero, como o Júnior, aplicar de forma consistente as estratégias que o documento traz pode levar a uma melhora real na situação financeira. Reforça aquela ideia de que não precisa esperar ter muito dinheiro para começar a se organizar ou a investir. O importante é começar e manter a disciplina. Imagino que para quem busca mais histórias assim de gente que conseguiu virar o jogo financeiro, o documento também tem uma dica. Tem sim. Ele recomenda o livro Me Poupe, da Natália Arcuri. Ela ficou super conhecida justamente por contar histórias reais de pessoas que mudaram a relação com o dinheiro, além de dar dicas bem práticas direto ao ponto. É uma fonte de inspiração, de motivação, que combina bem com a proposta do documento. Parece que o documento tenta mesmo cobrir tanto a parte técnica quanto essa parte mais motivacional, né? Sim, parece ser essa a intenção. Dar o como fazer, mas também o porquê fazer e aquela inspiração para acreditar que dá certo. Então, depois de explorar todo esse material, qual seria a grande mensagem que ele deixa pra gente? O que realmente importa tirar dessa análise toda? Olha, eu acho que a mensagem central é que educação financeira não é nenhum bicho de 7 cabeças, nem privilégio de poucas pessoas. O documento apresenta ela como uma ferramenta poderosa e acessível para qualquer um, qualquer família que busca mais controle, mais segurança e, lá na frente, liberdade financeira. E ele bate muito na tecla de que a mudança começa na cabeça. É preciso desafiar as crenças que limitam a gente em relação ao dinheiro e adotar uma postura mais proativa, sabe? De ser protagonista da própria história financeira. Protagonismo financeiro, gostei disso. É sair daquela posição de vítima das circunstâncias para ser agente de mudança na própria vida. Exatamente. E tem uma frase na caixa motivacional lá no final do documento que, para mim, resume isso muito bem. O planejamento financeiro não é sobre restrição, mas sobre liberdade. Cada real bem direcionado é um passo a mais rumo à independência. Isso sintetiza bem a filosofia. Organizar as finanças não é viver se privando de tudo, mas sim tomar decisões conscientes sobre como usar o dinheiro para que ele te ajude a alcançar teus objetivos, te dê segurança para imprevistos e, no fim das contas, te traga mais liberdade de escolha na vida. Uma perspectiva bem positiva sobre planejamento, então. Não como uma camisa de força, mas como uma chave que abre portas. É isso. A organização te dá poder de escolha, te permite direcionar seus recursos para o que realmente importa para você, para sua família. Excelente! Então, para a gente fechar nossa conversa de hoje, inspirada por essa exploração do documento Descomplicando Suas Finanças, fica uma reflexão para quem está acompanhando a gente. Pensando em todas as estratégias, nos passos que a gente discutiu aqui, desde entender as crenças até investir ou renegociar dívidas, qual poderia ser a primeira ação concreta, mesmo que pequenininha, a ser colocada em prática hoje para começar uma mudança positiva na relação com as finanças, sejam pessoais ou da família? Talvez seja baixar um aplicativo de controle, talvez anotar os gastos do dia, talvez ler um capítulo de um desses livros. O importante é dar esse primeiro passo.